Olá pessoal, vamos dar início então à nossa terceira aula, no qual a gente vai falar especificamente sobre Arrow Function. O que é Arrow Function? É uma expressão que ela possui uma sintaxe mais curta, se a gente comparar com uma expressão normal, rotineira, que a gente usa de uma função. Vamos pegar um exemplo clássico de uso de uma função, que a gente trabalha normalmente. Vamos colocar aqui o script. E aí, vamos criar uma função chamada imprime. Então, var imprime igual a function return não usei Arrow Function. Perfeito. Vou vir aqui e vou chamar imprime. Se eu atualizar aqui, ele vai aparecer para nós aqui. Deixa eu só ver o que faltou aqui. Console.log. Aqui, console.log. Console.log, imprime. Aí. Ele vai aparecer para nós a frase não usei Arrow Function. Corretamente, perfeito, Uma forma bem tradicional que a gente trabalha. Agora, se eu quisesse reduzir essa sintaxe usando Arrow Function, eu posso começar a trabalhar fazendo isso por partes. Então, qual que é o primeiro processo que a gente faz? A gente pode remover a palavra function, tá? E adicionar posteriormente os parênteses, a nossa flecha, que vem provavelmente do nome, é um function, adicionar a nossa flecha indicando que a gente está usando esse tipo de recurso. Então, var imprime igual a removi a palavra function, deixei só os parênteses, adicionei a flecha, e aí o resto é exatamente igual por enquanto. Console.log imprime, atualizei aqui, não usei Arrow Function. Então, continua funcionando corretamente e a gente está reduzindo a sua sintaxe. Mas a gente consegue ainda reduzir mais esse processo. Nesse caso, eu só tenho uma declaração com retorno de valor, que é o return aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, var imprime igual a, abre e fecha parênteses, colocamos a flechinha aqui, e aí, para mim reduzir mais, por eu ter somente essa linha aqui, eu posso remover as minhas chaves e a palavra return, ou seja, eu posso colocar somente o resultado aqui que eu quero que seja impresso e dar o console.log aqui embaixo. Se eu vim aqui agora atualizar, novamente funcionando de forma correta e olha o tamanho que ficou nosso código em relação ao primeiro momento. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas e se eu tiver parâmetros? Vamos por partes. Se eu tiver um parâmetro, como é que eu posso fazer? Var imprime. Aí, no lugar dos meus parênteses, vai ir o meu único parâmetro, nesse caso, que aí a gente pode dizer que é nome. Coloca a flechinha e colocamos uma frase para usar esse parâmetro. Por exemplo, usei Arrow Function com o nome tal. E aí adicionamos aqui o nosso parâmetro, nossa variável que é nome. Vou vir aqui dar o console.log imprime. Lembrando, como eu estou usando um parâmetro, eu tenho que passar um parâmetro que é nome. Vou colocar aqui Felipe. Se eu vir aqui e atualizar a página, ele vai mostrar para nós, usei Arrow Function com o nome Felipe. Ou seja, perfeitamente funcionou com um parâmetro no qual a gente colocou no lugar dos parênteses. E aí, estamos realizando a impressão de forma correta. Agora, se eu tiver dois parâmetros, como é que a gente faz? Aí a gente tem que usar aqui parênteses, ou seja, posso copiar tudo isso aqui e aqui eu coloco parênteses, nome, vírgula, idade, e aí eu só completo, nesse caso, a frase ali para mim utilizar os dois parâmetros.
usei a function com o nome Felipe, no caso, né? Mais, vírgula, cuja idade é, espaço, mais idade. Com isso, eu estou usando os dois parâmetros, no qual mudou somente aqui a adição dos parênteses, e aí estou passando aqui a idade 29. Se a gente for analisar agora, usei a unfunction com o nome Felipe, cuja idade é 29. Com isso, a gente consegue, de forma bem tranquila, trabalhar, né, com o uso de unfunctions. Para a gente finalizar, um outro exemplo é, se eu tivesse mais de uma linha aqui. Aí a gente pode fazer da seguinte forma. Vou copiar aqui esse início, var imprime, nome, idade. Aí, como eu vou ter mais de uma linha, né, no caso aqui só tenho essa linha de código, eu vou abrir chaves. E dentro das chaves eu vou colocar, vou colocar console.log. Aí eu vou imprimir somente o nome, por exemplo. E aí eu vou colocar a segunda linha, que é algo que eu não tinha ainda, idade. E vou chamar essa função. Imprime Felipe 29. Nesse caso específico, a gente tem exatamente o mesmo o que ocorreu anteriormente, só que eu tenho mais de uma linha de código. Eu estou trabalhando com 12 impressões do console.log. Aí eu abri chaves. Se eu vim aqui atualizar, perfeitamente, Felipe e 29 operando de forma correta. E com isso nós temos então aqui, quando eu não uso parâmetros e tenho somente uma linha de código como retorno aqui, ó, eu posso usar dessa forma bem simplificada em relação a essa aqui. Assim como eu tenho um parâmetro, eu posso usar desta forma aqui, sem parênteses, passando o parâmetro. Ou se eu tiver mais de um parâmetro, estou usando desta forma aqui, né, com parênteses. E por fim, se eu tiver dois parâmetros e mais de uma linha, dessa forma aqui, todas operando de forma correta.